Olá, professores. Vamos nesse vídeo agora ver como a gente cria atividades dentro do espaço do Class. Então, vamos novamente, vou compartilhar a tela com vocês mais uma vez. E nós vamos criar algumas atividades para exercitar a utilização do Class. Bem, nós já estamos com a nossa sala teste já aberta. Nós vamos, então, utilizar, como nós vimos anteriormente, a aba Atividades. E aqui na aba Atividades, a gente vai criar algumas atividades ou uso de materiais dentro do Class. Então, primeiramente, a gente vai criar um material, ok? Um material de apoio para o aluno. Então, eu vou colocar aqui como título, vou colocar aqui como aula 01. Na descrição, eu vou adicionar PPT da aula 01. Eu já descrevi o que tem no meu material. E eu vou adicionar esse PPT aqui. Eu posso, quando eu adiciono esse arquivo, eu posso fazer o upload desse arquivo na rede, ou eu posso utilizar já um arquivo que eu já tenha no meu drive do e-mail da Facate. Então, eu vou utilizar um que eu já tenho, algumas aulas que eu já tenho aqui. Então, tem a aula 01 da fotografia e design, já apareceu aqui, né, já está o meu PPT aqui. E eu vou criar também, além de colocar a descrição, adicionar o material, eu vou adicionar também um tópico para esse material. O tópico que eu vou criar aqui será aula 01 e vou postar. Olhem só, após eu postar esse material, eu tenho aqui, ele criou um tópico, aula 01, e dentro desse tópico, ele adicionou esse material que nós acabamos de colocar. Né? Então, se eu clicar aqui, eu posso ver o descritivo, o título está aqui, o descritivo, e o material que os alunos vão poder utilizar. A maneira de utilizar tópicos organiza todas as nossas atividades. Então, se eu vou criar agora um segundo material, tá? Uma segunda atividade, eu vou criar uma pergunta, por exemplo, tá? Então, seguindo a ordem da minha aula, eu apresentei o PPT, fiz a aula expositiva, e agora eu vou querer verificar com os alunos se eles compreenderam os conhecimentos que nós passamos em aula. Então, eu vou fazer uma pergunta para validar isso, para ter já um feedback dos alunos. Então, eu vou fazer uma pergunta simples para você. O que é fotografia? Certo? Então, nessa pergunta aqui, eu posso adicionar instruções, né? Eu quero que o aluno saiba que esse trabalho é individual, né? Então, vou colocar aqui, resposta individual, ok? E eu tenho a opção aqui, na resposta, pode ser uma resposta curta, de até um parágrafo, ou uma resposta de múltipla escolha. Okay? Então, eu vou deixar a resposta curta. Se caso fosse necessário, eu poderia adicionar também aqui algum arquivo, algum material, um link do YouTube, com alguma instrução específica para auxiliar nessa resposta. Nesse caso, como eles já viram, PPT não há necessidade. Eu vou estabelecer aqui pontuação. Nesse caso, eu não vou colocar pontuação nenhuma, vou deixar sem nota, que é só uma atividade de feedback. Eu poderia estabelecer também uma data de entrega, não vou estabelecer data de entrega, tá? E tópico, olha só, eu vou deixar essa pergunta dentro do tópico da aula 1. Então, vai ficar organizado lá dentro. Ainda tenho duas opções aqui abaixo. Os alunos podem responder uns aos outros. Essa resposta marcada ficaria quase como se a pergunta fosse uma pergunta fórum, onde os alunos poderiam interagir entre eles na resposta. Eu vou deixar marcada essa aqui. E, por último, eu tenho os alunos podem editar a resposta. Me arrependi do que eu respondi porque eu vi a resposta do meu colega, por exemplo. Eu vou deixar isso desmarcado, eu não vou dar essa possibilidade para o aluno, ok? Tudo organizado, eu vou fazer a minha pergunta, vou perguntar. Então, essa pergunta agora, ela ficou dentro do tópico da aula 1. Então, nessa aula eu tenho um material e uma pergunta. Né? Então, eu ainda posso criar mais materiais para essa aula. Por exemplo, eu posso criar uma atividade. Nessa atividade aqui, eu vou colocar trabalho 01. Vou colocar as instruções todas para esse trabalho, né? O que não pode faltar, as formas de avaliação, posso colocar todos esses elementos dentro das instruções, ok? Eu posso também aqui adicionar algum material de apoio, alguma leitura que o aluno deva fazer para realizar esse trabalho.
E também eu posso criar aqui, no caso, um documento, né? Tem vários tipos de documentos que a gente pode criar aqui. Eu vou criar um documento porque, a partir desse documento criado aqui, o aluno já vai poder escrever o seu trabalho dentro da própria tarefa e dentro da nuvem que o Google nos proporciona, ok? E é importante, quando eu criar esse arquivo, eu visualizar alguns detalhes, tá? Aqui ao lado, aparecem algumas opções desse documento criado. A primeira dela, os alunos podem visualizar o arquivo, eles não conseguem editar. A segunda, os alunos podem editar o arquivo. Porém, nessa segunda opção, os alunos vão editar o arquivo de todo mundo. Vai ser o mesmo arquivo para todos os alunos. Então, vai acabar gerando uma certa confusão entre os alunos. E a última opção, que é a mais indicada, ele faz uma cópia para cada aluno. Então, a gente vai usar essa aqui, que vai ficar seguro, cada aluno terá sua cópia, e não haverá problemas de um aluno escrever no documento do outro. Ok? Eu vou deixar aqui a pontuação de 10 pontos nesse trabalho. Eu posso estabelecer uma data de entrega. Eu vou colocar aqui uma data para dia 20 de abril, ok? Não vou estabelecer horário, vou deixar para esse dia. E eu vou estabelecer aqui o tópico dentro da aula 01, ou eu posso criar um segundo tópico. Eu vou criar um outro tópico aqui agora. Vou colocar aqui, trabalhos de G1. Então, eu criei um novo tópico dentro desse trabalho, ok? Então, agora, eu vou criar minha atividade. E quando eu voltar na aba Atividades lá do Class, quando ele liberar para mim aqui agora, eu vou poder visualizar que, além do tópico Aula 1, eu tenho o tópico Trabalhos de G1. Né? A gente pode ver que agora ele foi para cima, né? Ele sempre vai trabalhar com ordem de criação. Conforme eu vou criando, ele vai subindo os trabalhos. Se eu quiser que esse tópico vá para baixo, é só clicar nele e arrastar. Né? Ele muda a ordem. Assim como os materiais dentro de cada tópico, tá? Se eu clicar aqui e arrastar, eu posso passar o arquivo da aula 1 acima da pergunta. E também eu posso navegar aqui pela esquerda entre os mais diferentes tópicos. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma forma de como criar os materiais, criar atividades e perguntas dentro do Class. Então, usem à vontade, é um recurso muito útil e dúvidas, só nos chamar. Um abraço.